O padre Anderson Teixeira completou em 2025 10 anos de ordenação sacerdotal. Nós conversamos com ele na Igreja Nossa Senhora do Rosário, um dos templos onde ele celebra missas e recebe os fiéis. Nesta conversa, ele abriu o coração e contou sua trajetória até o chamado para uma vida dedicada ao cristianismo e servir ao próximo. Muito bem, 10 anos de entrega à comunidade, 10 anos de cristandade, 10 anos de entrega a fazer o bem. Do meu lado, o padre Anderson. Quem não conhece o padre Anderson aqui em Itabira, tudo bem, padre? Ô, Tony, prazer receber você aqui. É alegria estar aqui com o seu público também neste momento importante. Padre, neste ano em que o senhor, em que Itabira e região comemora 10 anos de padre, eu digo, depois de 10 anos, como é que o senhor está de coração, como é que está de espírito? Então, a você que está acompanhando essa matéria, Tony, 10 anos. A gente faz um retrospecto. Outro dia eu até dizia assim, é um momento que às vezes mexe com a gente, né? Uhum. Assim, será que eu fui coerente? Será que eu fui verdadeiro? Será que eu dei conta? Mas eu acredito que foram 10 anos que passaram rápido, mas de muito aprendizado e ao mesmo tempo também de muita certeza. Esses 10 anos me ajudaram a ter a certeza da escolha que eu fiz de ser padre. A gente vai conhecer os detalhes desses 10 anos, mas eu quero conhecer um pouquinho da história do senhor. Muito bem, então. Há pouco mais, com certeza, de 20 anos atrás, o senhor era um jovem adolescente, uma criança praticamente. E como é que foi esse chamado? Já que o senhor tinha, né, acredito, uma vida normal, mas essa vida do senhor passou a não ser mais normal a partir desse chamado. Quando foi esse chamado para essa vida, né, de representante de Deus aqui na Terra? Quando foi e como foi, padre? Então, Tony, minha mãe se casou muito nova, mudou para Belo Horizonte com meu pai e ficou casada 1 ano e meio só. E nesse intervalo eu nasci, minha mãe ficou viúva e eu com 2 meses de idade. E aí a gente retornou para a cidade lá de Ubaporanga, que é próxima a Caratinga, e fui morar numa roça chamada Córrego dos Florentinos. E ali na comunidade rural, essa questão da religiosidade muito presente, né? Era terço na casa dos outros, oração, aniversário. E aos finais de semana, com uma certa idade, eu passei a ajudar também o padre na cidade, que era a 6 quilômetros da cidade, mas eu ia ser coroinha do padre Otton, igual aqui na Saúde teve o padre Lídio muitos anos, sim. Lá era o padre Otton. E a partir daquele contato com aquele padre, com essa vida de oração simples de casa mesmo, isso foi despertando dentro de mim essa vontade, mas era algo tão distante, né? A gente morava na roça, não tinha condições de estudar, nem sabia como o caminho, né? Imaginava que era uma coisa impossível. E depois, nesse período, minha mãe se casa, no segundo matrimônio, e muda para São Gonçalo. Uhum. Aí foi São Gonçalo do Rio Abaixo. São Gonçalo do Rio Abaixo. Já fazem 30 anos que minha mãe casou novamente. E aí em São Gonçalo eu pude desenvolver mais esse trabalho na cidade, né, de catequista. Na época foi para lá o padre Chico Guerra, passei a ajudar, morei com ele um bom tempo. Aí as coisas foram tomando mais pé e o chamado foi ficando mais forte. Uhum. Né? E aí, então em São Gonçalo, que é a cidade vizinha de Itabira, esse chamado foi ficando mais forte. Quando é então que o senhor decidiu assim, aconteceu, vou ser padre, vou para um seminário, vou falar isso para minha mãe, vou falar isso para minha família? Como é que foi isso? Então, nesse período eu morava aqui em Itabira com o padre Chico sim. Guerra. Sim. E todo ano eu falava que ia entrar para o seminário. Uhum. Todo ano já tinha até aposta. A família do senhor já sabia mais ou menos? Sabia, mas ninguém nem acreditava também não, sim. nem eu. Aí eu estava trabalhando na Câmara Municipal aqui de assessor parlamentar. Sim. E tinha uma proposta para ir para o lado político também. E foi nessa hora que eu tomei a decisão. Falei assim, entre a política e a cristandade? Falei, não, eu preciso, avisei para minha família na época, falei assim, ó, tô indo para o seminário, se não der certo, amanhã eu voltar, ninguém vai ficar frustrado, não coloca expectativa não. Eu tô indo porque o seminário realmente são 10 anos, é um tempo para a gente poder, digamos, é um namoro, né? Para a gente ter a certeza se é ou não. Então, se vai ser ou não sei, a gente vai ver. Então, em 2008, eu entrei no seminário. E, graças a Deus, fui estudando, né, o curso de filosofia, de teologia. É um tempo desafiador, que a gente faz estágio pastoral também, estuda. Mas foi que me ajudou a ter a clareza de que eu estava no caminho certo e na vocação certa. Padre, e como é que é a vida de um padre?
Hoje é terça-feira, nós estamos aqui na Igreja da Saúde gravando isso. A gente pensa assim, muitas vezes, eu não penso, mas muita gente pensa assim, o padre, ele trabalha aos domingos quando tem missa e quando tem missa aos dias de semana, mas como é que é a vida do padre? Ela deve ser distribuída entre atendimento pastoral, atendimento com os padres, com os fiéis, como é que é a vida do padre do dia a dia? Então, o dia de folga do padre é segunda. É a segunda-feira que a gente tem folga. Aí, essa semana mesmo eu já peguei, fui para São Gonçalo, fui para casa da minha mãe, mexer no fogão a lenha, descansar a cabeça. E aí, ao longo da semana, Tony, nós temos hoje, por exemplo, já tivemos reunião a manhã inteira dos padres com o bispo. A gente tem os hospitais aqui em Itabira, né, que recebe doentes da região toda. A gente tem os cemitérios, que a gente acompanha os velórios. As visitas nas casas dos enfermos ou das pessoas que têm necessidade de ouvir um aconselhamento do padre. Eu não sou pároco, mas quem é pároco, igual é o padre aqui na paróquia, tem a paróquia para administrar a parte financeira, administrativa, e o atendimento de confissões. Então, assim, tem uma agenda fixa, que a gente tem missa aqui na saúde todo dia, mas ao longo do dia a agenda vai acontecendo e a gente fica por conta aí, salva segunda, e tem segunda que não dá para tirar folga. A agenda vai acontecendo ao longo do dia. E tem os dias fixos que a gente atende confissão o dia todo também, né? Sim. Então é uma agenda que é bem extensa, diversificada, mas é sempre voltada em atendimento ao outro. Ô padre, esses 10 anos de celebração do senhor, né, de como padre, gerou 6 eventos. O senhor teve evento em Fabriciano, Ubaporanga, Abricampo, Santa Maria de Itabira, aqui mesmo, São Gonçalo. Quer dizer, eu queria que o senhor explicasse pra gente o porquê desses 6 eventos. É claro que o senhor passou nessas regiões, o senhor é muito amado, mas nos dissesse por que 6 festas em 6 cidades diferentes. Quer dizer, é muita gente que te ama, né, padre? Graças a Deus. Aquilo que Jesus diz que quem deixar tudo e seguir vai receber aqui 100 vezes mais no reino do céu. Sim. E não é receber em propriedade, mas é receber o amor e a gratidão das pessoas, né? Então, eu elenquei esses lugares porque são, sim, lugares emblemáticos para mim. Santa Maria de Itabira, eu considero o primeiro amor. Sim. Eu fui para lá, ainda era seminarista, e fiquei de 2014 até 2021 em Santa Maria. Então, uma longa história. Tive um ano em São Sebastião do Rio Preto também, mas foi na época da pandemia, então foi menos convívio. Então, Santa Maria, né? Depois, São Gonçalo. Minha família mora lá, minha mãe, meu padrasto, minhas irmãs, e foi lá também que eu fui ordenado padre há 10 anos atrás. Abricampo é a família do padre Chico Guerra, que eu considero minha segunda família também, né? Ubaporanga, meus filhos moram lá até hoje, meus avós faleceram há pouco tempo, mas tem um lastro familiar e, assim, é o berço da minha vocação, tá lá, né? E Coronel Fabriciano foi minha última paróquia antes de vir para Itabira, que era uma paróquia nova, que eu fiquei quase 3 anos. Então, e fiz aqui também na saúde, né? Claro. E eu achei uma forma melhor assim, Tony, de descentralizar para que mais pessoas pudessem celebrar comigo. Porque se centralizasse no lugar, dia, locomoção, ficaria mais complicado. Então, era mais fácil eu ir do que as pessoas virem, né? Então, deu para voltar nesses lugares que me marcaram profundamente e que fazem parte da minha história de padre e que me ajudaram a ser padre até hoje também. Deixa eu falar um pouquinho sobre deserto, sobre dor, padre. Houve uma pesquisa recente, foi feita com pastores evangélicos, de que quase a metade dos pastores evangélicos já pensaram em desistir da sua vida pastoral, assim como o senhor também tem, né, da vida de cuidar de ovelhas. Tem casos, né, como os pastores evangélicos, de que padres mais antigos, que há mais tempo, o senhor conhece, já ouviu falar de padres que realmente cansam, entram em depressão, tristeza profunda e pensa em largar tudo? Existe, Tony, e é bom tratar desse assunto porque essas doenças da alma, muitas vezes foi tratada como falta de fé, falta de Deus, falta de trabalho. Isso é demônio. Você está rezando pouco, você está sem Deus, né? Então, particularmente, desde 2020, eu tive Covid, bem no comecinho da Covid, naquela época que isolamento de 14 dias, e depois disso, em mim veio a depressão, a ansiedade, o pânico, eu trabalho com isso até hoje, luto com isso. E sempre que eu tenho oportunidade, eu gosto de falar isso para as pessoas perceberem que a gente também é ser humano. E não é falta de fé, não é falta de Deus, não é nada não.
o desgaste humano, as coisas humanas. E existem o cansaço, até um livro que fala o cansaço dos sacerdotes. Porque a gente lida com gente o dia inteiro. Verdade. Mas quando entra dentro de casa, é a gente, né? Família está longe, nem sempre dá para a gente sair. Então, lidar com a solidão é um desafio. E até é um desafio porque quando eu moro no seminário, eu estou estudando para ser padre, eu moro com 20 rapazes, Sim. 25. Tem uma comunidade, né? De repente eu me torno padre, eu tenho o dia inteiro uma multidão, uma grande assembleia de missa, mas na hora que eu entro para dentro de casa sou eu e eu. Então, lidar com isso também é um desafio. Eu digo que não é frustração. Né? Eu sou padre porque eu decidi e eu sou realizado, não sou solteiro frustrado. Mas lidar com a solidão não é tão simples. Há casos de pessoas que desistiram e deixaram o sacerdócio, e é o que é mais triste, que nós temos enfrentado muitos casos de suicídio de padres também, que chegam a ponto de tirar a própria vida, né? E eu vejo a questão do suicídio assim, como que o último grito de socorro da pessoa. Verdade, né? sem dúvida alguma. Ô padre, na verdade, o que a gente tem de mostrar para muitas pessoas, na verdade, é que padre é um super-homem que realmente faz muito, resolve muito, ajuda muito, mas não deixa de ser homem. Tem seus problemas, tem seus cansaços, tem a sua vida. Eu brinco aqui com o povo da paróquia assim, ó, eu tenho família, eu tenho irmão, tenho problema, tenho conta para pagar, tenho dor de cabeça, tem os problemas que o ser humano normal tem, né? O bispo, quando ele dá a posse pra gente, fala, gente, não estou entregando para vocês um anjo, não. É um homem que decidiu doar-se para a igreja, mas que também tem as mesmas dores, alegrias do ser humano, né? Do ser humano, e a gente vai enfrentando isso. Agora, o que a gente, da minha parte, eu não posso reclamar nunca assim. Eu digo a solidão de estar dentro de casa, mas eu não vivo na solidão. Porque... Não tem nem como. Não, a gente se sente muito amado. E na medida em que a gente pede o socorro, as pessoas, né, da paróquia são muito solícitas, são muito companheiras e vira a nossa família de fato, né? As pessoas da paróquia me veem muito mais do que minha mãe. Eu acho, padre, não é bom jornalista dar opinião, mas a conversa está tão boa. Eu penso o seguinte, padre, é até bom a gente saber desses detalhes, por sabermos que o padre, a gente dá uma ideia assim, não, mas padre não passa por isso, padre é um super santo, padre não tem problema, padre não adoece. Mas é bom a gente saber que a gente, quando conversa com o padre, a gente estava conversando com um ser humano que passa pelos mesmos problemas da gente e, obviamente, vai nos entender. Isso, e tem uma história, né? E eu sou fruto da história da minha família, dos meus antepassados. Eu não cheguei aqui pronto, né? Acho que todos nós estamos num processo de construção continuamente, mas que tem história e que, para além das coisas da igreja, eu tenho minha família, tenho minhas coisas também que às vezes cansa também. Tem dia que eu não estou bem para celebrar, tem dia que eu não estou conseguindo pregar bem, estou com a cabeça nas nuvens também. Mas estamos aí, convictos, felizes, realizados e assim, neste momento, como eu disse no começo, assim, de reflexão, mas também de muito agradecimento a Deus por tudo que Ele fez na minha vida e tudo que eu pude fazer nesses 10 anos também como padre, para as pessoas e para a igreja. Padre, na última vez que eu estive aqui na missa do Senhor, foi na comemoração dos 10 anos, você acompanha a imagem com a gente aí, desse momento tão bonito, e a igreja repleta de pessoas. Mas nós tivemos pessoas que infelizmente não puderam comparecer nos 6 eventos de comemoração ao Senhor, mas que queriam vir cá dar um abraço no Senhor, dar um beijo no Senhor, parabenizar pelos 10 anos. Nessa câmera ali, tem muita gente assistindo ao Senhor agora. Dá um recado para os seus fiéis, para as suas ovelhas, que não puderam vir, mas qual é o recado do Padre Leandro para esse povo que te ama? Olha, eu aproveito então essa oportunidade, né? Graças a Deus a gente tem os meios de comunicação agora que nos aproxima, né? Então você que não pôde estar presente num momento, mas eu sei que muitas pessoas mandaram mensagens, o padre gosta muito das redes sociais, então eu recebi muita mensagem, mas você que não conseguiu de certa forma, eu sei que você rezou, né? Quando uma pessoa chega e diz assim, padre, meu terço, minha Ave Maria foi por você. Isso é o melhor presente que a gente pode receber. Então eu sou grato a você, porque sempre eu digo para as pessoas, cada pessoa que eu vejo, eu lembro de uma história, de uma memória daquilo que a gente viveu, e isso está gravado no coração, né? Então, o lema da minha ordenação é só a caridade salvará o mundo. E a caridade sua de rezar por mim, de torcer por mim, de acompanhar comigo os 10 anos, que fez com que eu chegasse até aqui. Então, meu agradecimento, minha bênção para você e que possamos ter mais longos 10 anos aí pela frente juntos, né? Pela fé e junto com Deus.
É isso aí. Você que às vezes não tem a oportunidade de poder assistir sempre o Padre Anderson, pode ouvi-lo todo sábado, né, Padre? Isso aí, nós estamos na mesma emissora, na Rádio Caraça, todo sábado, de 8 às 9 da manhã, eu tenho o programa Abraço de Pai, comigo, Padre Anderson, e aí você pode acompanhar pelas redes sociais da Rádio Caraça e também pelas redes sociais do Padre Anderson, e que aí todo sábado estamos ao vivo lá no programa e também nas minhas redes sociais, sempre a gente está postando alguma coisa. É isso aí, Padre Anderson, um padre que Itabira inteira ama, né? E depois a gente conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu termino essa matéria por aqui. Eu sou o Tony Moraes, repórter de Itabira, com exclusividade para a Rádio Caraça FM e TV de Fato.